Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na São Paulo Tech Week. Obrigado pelo convite. A gente está falando um pouco de saúde digital na nossa cidade natal e na capital econômica do país. Eu vou falar um pouco para vocês hoje da jornada digital do paciente, de como ela pode ajudar a transformar um pouco de uma das coisas que é mais importantes para a gente quando a gente não tem, né, que é a saúde. Como a gente pode usar a digitalização a nosso favor. Então eu vou contar um pouquinho para vocês, meu histórico. Eu sou de tecnologia, tenho uma história empreendendo na área de educação, depois na área de cibersegurança e biometria. E depois de uma viagem, num período sabático para a Índia em 2014, onde eu peguei uma bactéria e tive acesso ao sistema indiano, eu percebi que existe uma economia de escala na área de saúde. Então, e que essa economia, se bem implantada, se bem orquestrada, pode ajudar a gente a reduzir custos, pode ajudar a gente a transformar a logística, a transformar a gestão, mas principalmente a transformar o nível de bem-estar e o nível de sofrimento que muitas vezes quem perde as condições de saúde tem. Então, o meu histórico todo foi construído em áreas de alto impacto social, a minha família vem da área de saúde e eu decidi empreender na área de saúde. Bom, a gente acabou criando de 2015 para cá um grupo muito relevante. A gente tem hoje impactadas, e a pandemia foi um dos grandes responsáveis por isso, mais de 31 milhões de vidas, mais de 31 milhões de pessoas. A gente atua em todo o território nacional, a gente hoje está conectado com governos de 38 países, de onde a gente busca entender o que está acontecendo em termos de inovação e trazer um pouco e beber um pouco desse conhecimento, trazer um pouco para o Brasil. Por que o Brasil? Por que essa estrutura toda? Essa estrutura toda tem desde um venture até estruturas de serviço, de tecnologia, de gestão de compras, de meios de pagamento, para que a gente consiga se conectar na indústria. Fazendo o quê? Conectando o paciente com o corpo clínico. A partir do momento que a gente consegue participar da vida, da relação entre paciente e o seu atendimento, a sua necessidade de saúde, a gente consegue começar a impactar positivamente algumas vidas. Tá? Bom, eu queria falar um pouco para vocês do que a transformação digital, de uma maneira geral, está fazendo. Isso não é novidade, certamente, para vocês que estão na São Paulo Tech Week. Vocês estão bebendo disso todos os dias, mas é fundamental a gente entender como as expectativas em termos de saúde acompanham a transformação digital. Então, o que está acontecendo? Como é que a gente consome TV hoje? A gente tem a TV por assinatura, a gente tem os canais na web, a gente tem hoje o vídeo de uma forma muito mais ampla e muito menos do que a TV aberta que a gente tinha antigamente. Então, como é que a gente consome transporte? A gente tem o modelo de uberização do mundo, você tem 99, como é que a gente consome alimentação? Como é que a gente consome todo tipo de serviço que vem sendo digitalizado? E aí, de repente, um dia, a gente precisa ir a um hospital, e como é que eu faço acesso a esse hospital? Eu vou fazer acesso via telemedicina, tá bom, por onde? Puxa, eu tenho que achar esse hospital? Não, pô, eu vou 75% da população usa o serviço público. Como eu acesso o serviço público de saúde? Eu vou num posto de saúde? Qual posto de saúde? Aonde? Onde que está a fila? E tudo isso ainda está analógico. Todo esse acesso, toda essa logística, todo o monitoramento do meu atendimento ainda é analógico e muitas vezes no papel. Quantas vezes eu não tenho sequer uma ficha
informatizada do que eu estou fazendo. Então, essa realidade, ela vem se transformando rapidamente, e assim, isso não pasmem, isso não é um privilégio nosso. Ao mesmo tempo que, na década de 80, em 1980, a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, criou o primeiro prontuário eletrônico, que é a ficha de atendimento eletrônica do paciente, e hoje tem o maior Big Data de informações de saúde dos Estados Unidos, em Stanford, na Califórnia, na Universidade de Stanford, no Stanford Medical Center, ou seja, onde atende a nata pensadora, ou parte da nata pensadora dos Estados Unidos, a gente ainda conta com prontuários em papel. Então, a digitalização ainda é heterogênea e a gente só consegue mudar conforme a gente tem a necessidade. Mas aí a gente fica entre o ovo e a galinha. Quem que nasceu primeiro? Então, o que eu quero mostrar para vocês é um pouco do que está acontecendo em termos de digitalização na saúde, o quão estratégico é essa prioridade para os governos, para a população, para a indústria de uma forma geral. Tá? Bom, eu vou trazer alguns dados para vocês. Hoje, 10,5% do PIB global, ou seja, de toda a riqueza que se produz no mundo, ela é torrada com saúde, ela é gasta com saúde. Então, a média de consumo do PIB global com saúde é 10,5%. No Brasil, 9,2% do PIB se gasta com saúde. O mais interessante é o quanto isso vem crescendo. Então, existem fatores como o próprio sucesso da melhoria da saúde faz com que a gente viva mais. E no final da vida, muitas vezes, viva mais tempo doente. Então, como esses fatores, como o aumento da expectativa de vida, as doenças estão ficando mais complexas. Tudo está ficando mais complexo, inclusive as doenças. A gente vê o advento das superbactérias, por exemplo. A gente vê doenças, muitas vezes, que a gente não consegue, com toda a tecnologia, a ciência que a gente tem desenvolvida, decifrar ou trazer a cura. Há quantos anos o câncer está aí, onde a gente trata, mas não cura, não previne, ou previne muitas vezes de que forma? Simplesmente monitorando, não efetivamente conseguindo detectar, mas puxa, a gente começa a ter mapeamento genético para predizer, para conseguir ter uma visibilidade se eu tenho a propensão. Mesmo sabendo que eu tenho a propensão, no caso do câncer, eu não sei qual é o gatilho, ou em que momento o gatilho vai disparar se eu tenho essa propensão. Então, a gente tem muito para evoluir. E não só a tecnologia, mas a ciência são a chave para isso. Então, o aumento da complexidade das doenças e o movimento de migração campo-cidade. Então, hoje, a gente tem mais de 70% da população brasileira vivendo em grandes centros, e isso gera uma aceleração da vida. Essa aceleração dos processos de vida torna um ambiente mais estressado, torna um ambiente mais difícil, fazem com que a gente tenha outros desafios e isso tudo impacta na nossa saúde. O mais interessante é o seguinte, esse impacto faz com que 1 ponto percentual a mais do PIB, todo ano, seja gasto com a área de saúde. Puxa, então vocês imaginem o seguinte, nos Estados Unidos isso já está em 17%, chegando provavelmente em 19% do PIB, já superou os gastos militares, que eram o maior gasto americano. Quando a gente fala da Suíça, por exemplo, de 14% para 16% do PIB, gasto com saúde. E aí a gente vê do outro lado experiências como dos países nórdicos, que têm mantido isso estável, porque têm investido fortemente na parte científica e tecnológica. E eu vou contar um pouquinho mais para vocês desse cenário mais para frente. Qual que é a nossa realidade no Brasil? A realidade no Brasil é simples. Se a gente não cuidar efetivamente de transformar a saúde, ou transformar a logística com a tecnologia, não transformar o atendimento, não introduzir mais ciência, o nosso gasto tende a chegar a 25% do PIB até 2035. Se a gente quebrou a Previdência com menos da metade disso, imaginem
o caos que pode se instalar se a gente efetivamente não investir em saúde. E a má notícia nesse sentido é que 1% dos investimentos no mundo hoje são feitos na área de saúde. Então existe uma lacuna gigantesca entre o que se gasta com saúde para se tratar a saúde e efetivamente o que está se investindo para criar essa transformação na área de saúde. A gente tem hoje um percentual de investimentos feito em saúde baixo, né, de baixa eficiência. Por quê? Porque, em geral, os investimentos, o mercado de investimentos, olha para a saúde como tecnologia. Quanto se olha para a parte científica? Muito pouco ainda, né? Então, esse é um cenário geral que eu queria passar para vocês da área de saúde. E para onde que a gente está indo? Como é que a gente está mudando esse cenário de saúde? Quer dizer, o que está acontecendo? Então, a nossa situação hoje, né, eu chamo de passado, mas é a situação presente, a gente tem o que a gente chama de saúde passiva reativa. E a gente vê exemplos disso durante a pandemia. Nós atendemos, por exemplo, a população mineira no Covid, os 20 milhões de mineiros, né? Então, quando o pessoal tinha uma suspeita de Covid, eles baixavam o aplicativo, se cadastravam, faziam o teste, faziam o teleatendimento, não tem nada, apagava o aplicativo. Estou suspeito de novo, aí ia lá e baixava o aplicativo de novo. E muitas vezes não olhava tudo que tinha de oportunidade para endereçar, por exemplo, uma campanha de saúde da mulher, fazer uma mamografia, né? Um atendimento, um outro tipo de atendimento que precisava ser feito e que uma jornada digital poderia ser ajudada. E a gente reparou que ao longo da pandemia, né, foi passando o filme da pandemia e as pessoas foram aprendendo com isso. Então, a diferença entre o que se baixava de aplicativo e o que se mantinha de aplicativo no celular para atendimento de saúde, ele foi melhorando essa relação. Até o ponto das pessoas que estavam entrando para ver o Covid na jornada digital e que eram tão bem atendidas, muito melhor atendidas do que somente ir a um posto de saúde. Por quê? Porque ela ia para o posto de saúde certo, ela chegava lá, muitas vezes, ela já tinha uma prescrição, precisava fazer uma tomografia, ela, por exemplo, tinha um acompanhamento de psicólogos, tinha um acompanhamento de enfermeiros. Durante o tratamento, se tivesse identificado os sintomas, ela recebia pelo celular a sua receita, a sua prescrição. Então, eles começaram a ver que essas vantagens de se tratar digitalmente o meu dia a dia de relação com a saúde poderia ser usado também para outras doenças. E a partir daí começam a utilizar os serviços de uma maneira mais inteligente. Porém, a saúde ainda é passiva, ainda é reativa. Ela é centrada no hospital, né? O que significa a saúde ser centrada no hospital? O hospital é visto como o ponto onde se trata a saúde. Aí se cria unidade básica de saúde, se cria as AMEs, né, o ambulatório médico de especialidades. O que são esses instrumentos, esses aparelhos? As UBSs são os aparelhos que tratam o que a gente chama de atenção primária. O que acontece? Puxa, eu vou num posto de saúde, eu estou com uma dor de cabeça forte, o médico me receita uma aspirina. Por exemplo, muitas vezes lendo um livro sem olhar para mim, ou não faz uma anamnese, ou faz. O fato é, a resolutividade de qualquer coisa hoje na atenção primária ela é muito baixa. Felizmente, São Paulo tem um nível, cidade, o estado tem um nível de resolutividade mais alto que o país. Tem um nível de atendimento mais eficiente que o país. Mas imagina 5.500 municípios, um país tão grande, com tantas dificuldades. O que acontece na realidade da maior parte do país é que a unidade básica de saúde, o médico de família ou a atenção primária, que deveria resolver em torno de 80% dos casos, transfere a maior parte desses casos ou para uma unidade especializada,
que o Estado é responsável, ou mesmo para um hospital. Sendo que o custo de atendimento num hospital, que está preparado para atender uma complexidade muito maior, quando atende alguma coisa mais básica, fica muito caro. E isso onera todo o sistema de saúde. Então, a realidade que a gente vive no interior do país é o que a gente chama de prefeituras transportadoras. A prefeitura é um grande transportador de pacientes. Ela embarca o paciente na van, leva para o hospital, o custo do hospital é altíssimo, a pessoa é tratada e depois devolve. Puxa, quanto custa essa logística? Então eu vou dar um exemplo do quanto se economizaria se a gente tivesse um pouquinho mais de resolutividade. Nós fizemos um projeto piloto numa cidade com 31 mil habitantes, onde a média de consultas mensais por cidadão estava em 7,5 consultas por mês. Sendo que uma média razoável são 6 consultas por ano por pessoa. Por quê? Porque a resolutividade era muito baixa. Bom, a gente estudou aquilo e essa cidade mantinha 19 vans com motoristas, que agora a legislação pede que seja um motorista, seja um paramédico, seja especializado, né? Então um custo alto, transportando pacientes. Então o paciente fazia uma consulta no hospital, voltava. Aí ele precisava pegar o resultado do exame. Ele tinha isso no celular? Ele recebia esse exame, ele conseguia agendar uma consulta com o médico? Ele era atendido com uma telemedicina, por exemplo? Não, ele voltava lá para pegar o exame. Voltava lá para pegar o exame, legal, marcava a consulta de retorno. Depois voltava para a consulta de retorno. Quanto tempo e quanto da economia produtiva do país eu estou cortando com esse tipo de realidade? Então eu vou dizer isso em números. Essa prefeitura gastava R$ 1.800.000 por ano com esse atendimento aos cidadãos. Simplesmente ao introduzir a telemedicina para consultas de retorno, desse tipo que eu estou falando, ou de agendamento, o custo com o atendimento médico mais a telemedicina ficou em R$ 600.000 por ano. Quer dizer, a gente baixa para 1/3 o custo operacional simplesmente racionalizando o uso dos recursos. A gente vai ter uma palestra seguinte, eu vou fazer um spoiler, uma propaganda do professor Shaw, talvez o principal especialista hoje no país em telemedicina e que estuda isso há mais tempo. Ele vai falar muito dessa parte de logística, vocês vão ouvir uma parte interessante. Mas o fato é, hoje, o ciclo da saúde está focado em diagnóstico e tratamento. Esse é o ciclo que tem sido feito, diagnóstico, tratamento. Bom, o que está mudando? E a gente chama de presente, por quê? Porque em muitos países esse futuro já chegou. O que é o presente? O grande mapa que permite com que a gente possa estudar ou prevenir as doenças é o nosso mapa genético. Então, os países nórdicos, exemplo, a Finlândia. A Finlândia tem uma população que é 1/3 da população de São Paulo, do município de São Paulo, são 5,5 milhões de habitantes na Finlândia. Eles fizeram, há 4 anos atrás, um mapeamento genético que hoje atinge 99% da população. Bom, 99% da população mapeada geneticamente. Eles criaram uma política pública de acesso a dados anonimizados, ou seja, para que startups, para que empresas pudessem ter acesso a esses mapas, sem saber, obviamente, de quem eram esses DNAs, e pudessem começar a estudar quais eram os marcadores genéticos, ou seja, quais eram as relações genéticas que a gente tinha com as doenças. Por que a doença surge? Como é que ela evolui? Que tratamentos são mais efetivos? E muitas vezes, características específicas de cada pessoa, de forma personalizada, inclusive. E começou a estudar isso.
em 3 anos. Em 3 anos, nos últimos 3 anos, essa política pública tornou a Finlândia o país que desenvolve aproximadamente 50% de toda a inovação em saúde da Europa. Europa, 500 milhões de habitantes. Um país com 5,5 milhões de habitantes, que tem o maior e melhor evento de startups do mundo, que é o Slush, recomendo para todo mundo que quiser ir. Né? Tem uma população que é, quanto por cento? 1% da população europeia, tem 50 mil startups, 50 mil startups, tá desenvolvendo inovação de uma forma muito robusta. Ah, mas que tipo de inovação está sendo desenvolvido? Então, por exemplo, existe uma empresa chamada Bomix, que desenvolve um mapeamento genético de enzimas, de 24 enzimas, que dão a predisposição ou a predição para tratamentos psiquiátricos. Puxa, mas não tem muito tratamento psiquiátrico? Tem, é um mercado incrível. Incrível, muito tratamento psiquiátrico. Qual que é a grande dificuldade do tratamento psiquiátrico? Puxa, ajustar a medicação. O tratamento psiquiátrico, eu tive uma depressão. Puta, como é que eu acerto medicação para isso? Né? Professor Shaw, bem-vindo. Então, essa empresa desenvolveu, né, um serviço online que a partir do momento que você tem esse mapeamento genético da pessoa, você consegue consultar e melhorar a sua prescrição. O que a gente aprontou aqui no Brasil, por exemplo? A gente botou uma inteligência artificial que cada vez que ia ser feita uma prescrição eletrônica, ou seja, a partir do momento que a gente consegue fazer uma prescrição eletrônica de qualquer caso psiquiátrico, a inteligência artificial checa automaticamente e ajuda o profissional de saúde, ajuda o médico, dizendo o seguinte, olha, essa pessoa tem mais propensão ou mais rejeição a esse ou aquele tipo de medicação. Né? A esse tipo de quantidade, mais sensibilidade, menos sensibilidade. Então você consegue ajustar aquela medicação e no fim do dia ser mais resolutivo para um problema de saúde que aquela pessoa tem. Né? Talvez você já tenha ouvido falar dos marcadores de câncer, marcadores genéticos de câncer. Né? Ou medicação personalizada. Então, tudo isso só é possível a partir do mapeamento genético. Né? A partir do momento que a gente evolui com a parte científica, né, e a ciência real, né, não é a ciência falada nos bastidores da política, mas a ciência real, a gente consegue ter um cenário de uma medicina preventiva, ou seja, eu consigo estudar as populações e muitas vezes fazer programas de prevenção. A gente consegue ter uma medicina preditiva, onde eu vou dizer qual vai ser o perfil epidemiológico, qual vai ser a prevalência de doenças naquela região. Eu consigo ter uma medicina personalizada e talvez a cereja do bolo, uma que a gente chama de medicina participativa. Ah, legal, eu vou participar do meu tratamento? Vai, principalmente com o bolso. Né? Quem tem a oportunidade de ter um plano de saúde hoje, e quando passa o cartão de saúde para fazer o atendimento, não tem a consciência que aquilo é um cartão de crédito, né, sem limite, ou praticamente sem limite, está precisando voltar para o banco da escola e está precisando estudar. Né? Muita gente fala, não, mas eu pago uma fortuna de plano de saúde, então eu vou usar à vontade. É claro, eu tenho que usar para tratar, né, para prevenir. Mas aquilo é um cheque em branco. E aquilo só onera o sistema. Então, de onde a gente está saindo, na verdade? A gente está saindo de uma saúde reativa, passiva, para uma saúde preditiva, preventiva, onde eu assumo a necessidade de me cuidar, de cuidar da minha saúde. Ah, porque eu quero viver mais, porque eu quero ter qualidade de vida, sim. Então, mas principalmente para que os custos disso estejam equilibrados. Então, voltando ao que eu falei, 10,5% do PIB global
hoje é gasto com saúde. 1% investimento. A gente tem que cuidar. Bom, o que a transformação digital está trazendo? Eu peço desculpa só, eu trouxe o gráfico em inglês, mas principalmente por causa das fontes, a gente não gosta de alterar a originalidade das fontes de onde a gente traz informação. Mas 60%, né, das organizações de saúde têm hoje projetos digitais, tá, de digitalização. E 42%, né, estão acelerando os seus planos de digitalização. Ou seja, por que isso? Primeiro, porque do outro lado do balcão, o paciente que está chegando ali já está digitalizado. Quantos celulares nós temos no país? Quantos smartphones nós temos no país? Eu brinco, eu tenho um filho pequeno, meu filho já nasceu touch, né? Ele pega, ele olha a televisão, ele já passa o dedinho para mudar de canal. Não funciona ainda, mas em outros instrumentos funciona. Então, e o que está se fazendo em termos de digitalização? O que está se olhando para se digitalizar a saúde? Está se olhando para a inteligência artificial, está se olhando para Big Data. Puxa, uma coisa que a gente sempre teve dificuldade, usar as informações a nosso favor. Hoje, as informações, a partir do momento que a gente bebe dessas informações, e bebe dessas informações em tempo real, elas podem alimentar decisões diferentes. Então, Big Data com inteligência artificial são uma base para isso. A parte de blockchain, puxa, segurança. Quanto a gente ouviu falar de falhas de segurança nos últimos tempos relativo a dados de saúde? Pouca gente olhou isso com atenção devida, talvez. Mas hoje, os dados de saúde de uma pessoa, né, na Dark Web, por exemplo, valem mais que um dado de cartão de crédito. Por que esse dado vale mais que um dado de cartão de crédito? Porque eu consigo pegar exatamente os pontos de fragilidade, onde eu posso entrar na vida dessa pessoa. É onde eu vou pegar essa pessoa vulnerável. Cartão de crédito está fácil de arrumar. Acessar o Internet Banking está fácil. Mas o dado de saúde pega na vulnerabilidade das pessoas. Então, o que você tem de ataques hoje, né, de cibersegurança, que são em torno de 2 a 3% deles são efetivos, ou seja, eles causam algum tipo de dano, você consegue maximizar esses danos, ou na verdade o acesso com os dados de saúde. Então, um campo importante que se trata pouco é a questão da cibersegurança. Todo mundo fala de LGPD, puxa, temos que preservar os dados, o meu dado, fundamental, fundamental. O que você tem que fazer para isso? Você tem que empoderar o paciente. Puxa, mas eu vou empoderar um paciente que não sabe o que fazer com esse dado? Eu tenho que educar o paciente. Eu tenho que educar para ele entender o que significa aquela informação dele. Para ele saber o quanto ele pode ficar vulnerável se tiverem acesso àquela informação dele. Bom, outros tipos de revoluções que estão acontecendo a partir da digitalização da saúde. Todo mundo fala do 5G, né, do aumento brutal de disponibilidade e velocidade das redes. Por que o 5G vai impactar na saúde? Alguns exemplos. Puxa, cirurgia robótica. Cirurgia robótica é uma realidade? É uma realidade. Você pega o hospital da Feluma, em Minas Gerais, tem 4 robôs, por exemplo, para fazer cirurgia. Então você tem um nível de precisão, você tem o torque do equipamento para ter um sucesso maior, você tem um tempo de recuperação menor, maravilha. Só que, cadê o especialista? Como é que eu capacito? Como é que eu educo o especialista para usar o robô? Mas não é o especialista para usar o robô. É o especialista, é o cirurgião para usar o robô para aquele tipo de cirurgia que está sendo feito. Puxa, e se eu puder ter a distância, a velocidade, com uma latência pequena,
um outro especialista que está acostumado com aquele tipo de operação me apoiando, ou simplesmente no momento crítico entrar ali para me apoiar. Isso muda a realidade, mais uma vez, aumenta a resolutividade, reduz o custo e torna mais eficiente o processo. Então, exemplo do uso do 5G. A parte de realidade virtual e realidade aumentada, eu vou fazer uma cirurgia complexa, né, eu poder simular, eu poder olhar para aquele diagnóstico de imagem previamente, para uma impressão 3D, simular o que eu vou fazer, treinar aquilo, para garantir segurança do paciente. Puxa, por que a segurança do paciente é tão importante? De novo, ela vai aumentar a resolutividade. Ela vai reduzir o custo, porque o tempo de permanência, de internação vai ser reduzido. Então, todas essas tecnologias, se bem utilizadas, vão trazer para a gente uma realidade muito diferente do que se vê hoje. Né? Uma realidade, como eu estou falando, que muitas vezes você precisa fazer um agendamento, ou você precisa de um acesso, e você não tem um acesso fácil. Né? Você tem a medicina distante de você. Puxa, olha que bacana a gente poder atender comunidades remotas. Olha que bacana a gente poder atender situações de emergência. E é engraçado, a gente convive muito com os médicos, né? E eu tive numa cidade de um outro grande estado, no interior do país, e o médico falou, não, a gente não consegue usar a telemedicina porque as condições de atendimento não são adequadas. Eu precisaria ter um ar-condicionado na sala, eu precisaria ter um monitor grande, eu precisaria... Eu perguntei para esse médico uma coisa bem simples, eu falei, puxa, bacana, doutor, o senhor já viajou de avião? Sim, algumas vezes. Já aconteceu do senhor viajando de avião, alguma pessoa passar mal, e eles perguntaram assim, tem algum médico a bordo? Que condição você tinha, naquele momento, de fazer o atendimento daquele paciente? De fazer um diagnóstico, né, do que aquele paciente tinha? Que condição que você tinha de comunicação ou de se conectar? Então, assim, a tecnologia traz para o nosso dia a dia a proximidade. Ela traz o acesso onde o acesso não é fácil. E se falar que esse acesso é fácil a toda hora, a todo momento, não é. Ela traz, mais que isso, ela traz a conveniência. Puxa vida, eu tenho que voltar no médico para apresentar o resultado do exame de alguma coisa simples, só para acertar a prescrição de uma medicação. Esse médico já me conhece, esse médico me atende há muitos anos. Puxa, eu tenho que me deslocar efetivamente até lá? Às vezes, por questão de eu me sentir seguro, eu vou fazer isso. Mas, e se eu não tiver condições de fazer isso? E se eu começar a perceber que esse deslocamento talvez não seja necessário, que eu possa usar o deslocamento de uma forma mais útil? É isso que a transformação digital vai trazer, essa aproximação. Bom, o impacto do 5G na saúde, um pouquinho do que eu estava falando. A gente tem setor automotivo. Puxa, nós estamos falando de carros autônomos, de sensoriar tudo. Caramba, como é que são hoje as filas nos hospitais? Como é que é o gerenciamento de fila? Se eu tiver uma comunicação mais rápida, será que eu não posso melhorar um negocinho tão simples como a fila? Será que eu não posso melhorar o conforto do paciente? Exemplo, a gente teve num hospital pediátrico, fora de São Paulo, o maior hospital pediátrico do país, e eles têm um ambiente humanizado, então você tem os ambientes ilustrados, porque uma criança em sofrimento, ela não tem a consciência, né, do que está acontecendo. Então, se você tem ali a personalização daquele filminho que a criança gosta, né, se você tem ali algum tipo de imersão que você consegue fazer com aquela criança, se você tem
um tempo mais curto de atendimento, porque você se conectou com um especialista que está permitindo que através de algum tipo de device você adquira alguma informação de maneira mais efetiva e consiga aumentar a resolutividade, reduzir o tempo, tudo isso vai contribuir para uma experiência do paciente muito mais confortável. E, mais que isso, muito menos custosa. Por quê? Porque aquele ambiente, mais uma vez, é um ambiente caro. Bom, quanto está se gastando em saúde proporcionalmente? A gente está falando de 10% se gastava com monitoramento em 2007, em 2026 aproximadamente 16%. Por quê? Porque a gente está vendo o seguinte, acompanhar quem precisa de acompanhamento sai mais barato do que não acompanhar. E quem precisa de acompanhamento começa a ter ferramentas para ser acompanhado. Porém, o grande gasto que se tem efetivamente é em tratamento. Os gastos em tratamento estão diminuindo. Por que os gastos estão diminuindo e estão diminuindo significativamente? A gente está falando de 70% em 2007 para 64% em 2012 para chegar em 51% em 2026. Porque se a gente está monitorando mais, se a gente está diagnosticando mais e melhor, a gente tem um impacto muito positivo na redução dos gastos no tratamento. E aí, os gastos com prevenção, 21%, e diagnóstico, prevenção 12%, diagnóstico 21%. Prevenção, 12% em 2026. As estimativas que a gente tem dizem que 50% de todos os gastos até 2050 devem ser em prevenção. Então, tudo que... mas eu fiz aquele mapeamento genético, puxa, eu tenho todos esses marcadores, será que eu vou jogar isso fora? Não. Prevenção significa, puxa, que atividade esportiva vai render mais para ajudar na minha saúde? Que tipo de alimentação eu vou ter que pode ajudar a minha saúde? Que alimentos eu tenho mais dificuldade? Que alimentos são melhores para mim? O meu histórico genético. Puxa, se eu já sei, por exemplo, que o meu avô teve algum tipo de doença e eu tenho uma predisposição, hoje isso é porque a gente olha essa ancestralidade. Mas e se a gente olhar geneticamente essa ancestralidade de uma maneira ampla? Eu consigo saber exatamente o que eu preciso monitorar, o que eu preciso prevenir. Então, não é que os gastos vão diminuir significativamente, mas eles vão mudar de lugar. A transformação digital muda os gastos de lugar. E isso vai acontecer basicamente em todos os setores da economia. Eu fico chateado que eu falo assim, puxa, será que meu filho vai dirigir um carro? A gente não sabe se isso vai acontecer. Por quê? Porque o transporte está mudando. O jeito que a gente consome música hoje, com uma equipe a gente desenvolveu um software de reconhecimento facial em 2006, de 2003 a 2006. E qual que era a grande dificuldade na época? Puxa, a dificuldade era separar os rostos das pessoas. Sabe isso que a gente faz no celular? Que você pega o celular, ele já diz as pessoas, inclusive ele diz lá no aplicativo quem são as pessoas que estão na foto, você marca e tal. Então, em 2003 a 2006, não dava nem para separar o rostinho. E aí, a gente achou uma patente da Sony, que a Sony ia usar para lançar a Cybershot. Ia lançar uma câmera fotográfica. Outra coisa que eu acho que o pessoal está esquecendo, que é, claro que o nosso fotógrafo aqui vai lembrar, porque é uma máquina potente, mas hoje a máquina fotográfica está embarcada no celular, mas naquela época eles estavam criando a máquina fotográfica digital. E eu digo naquela época, eu estou falando de 15 anos atrás, gente. Eu não tô falando de décadas atrás. Estou falando de poucos anos atrás. E a gente conseguiu embarcar, a Sony cedeu
esse algoritmo para a gente, dessa patente, e a gente embarcou isso pela primeira vez num celular para conseguir usar reconhecimento facial numa imagem de rua para identificar quem eram as pessoas que estavam naquela imagem para poder prevenir na parte de segurança, né? Prevenir acontecimentos na área de segurança. Isso em 2006. Parece que está longe, foi há 15 anos atrás. Né? 15 anos atrás. Tá? Então, esse tipo de coisa está se transformando muito rápido. Né? Um cientista brasileiro, que foi um dos principais cientistas da Comissão Europeia e voltou para o Brasil recentemente para fazer pesquisa, por exemplo, estava sendo convidado por uma empresa americana para ser o CTO de uma empresa que cria chips para serem implantados no cérebro das pessoas, para melhoria de performance. Está sendo discutido isso. Vai ser realidade? Não vai? Qual é a parte ética disso? Aí são outras discussões. Mas a tecnologia está discutindo esse tipo de coisa. E a gente tem que estar atento, porque a transformação digital traz isso. Bom, vamos falar da parte econômica um pouquinho ligado às startups. A gente tem em torno de 848 empresas no que a gente chama do Clube dos Unicórnios, né, em 2021, sendo que 91 dessas empresas, ou seja, aqueles 10,5% do PIB aproximadamente, são da área de saúde. Né? Bacana. Então eu queria chamar a atenção de vocês para alguns dados muito importantes. Né? Quando eu comecei na área de tecnologia, há mais de 3 décadas, talvez umas 4, a indústria predominante, né, na lista da Forbes, das indústrias mais ricas do mundo e tal, eram a indústria do petróleo, as telecomunicações e os bancos. Né? Hoje, das 10 maiores empresas do mundo, a maior parte delas é de tecnologia. Então, a gente vive a era da tecnologia. Uma delas, né, das 10 maiores empresas do mundo, é de saúde. Já é de saúde. Tá? Porém, a gente tem estudos que dizem que até 2050, aproximadamente 47% da população mundial deve trabalhar, direto ou indiretamente, na área de saúde. E a gente está falando de um alto nível de prevenção. Né? A gente está falando também, né, dessas pessoas trabalhando na área de saúde que geram uma economia ligada à saúde, onde provavelmente, né, o impacto no PIB das tecnologias ligadas à saúde deve subir significativamente. Né? Se isso não acontecer, ou seja, se essas empresas efetivamente não ascenderem no ranking, né, de empresas poderosas ou mais ricas do mundo, o que vai acontecer é que a gente vai ter um impacto direto disso no PIB dos países, infelizmente, com uma mazela de saúde gigantesca. Então, não tem como não fazer. É a própria sobrevivência da gente que vai fazer com que as empresas de saúde efetivamente possam emergir. Bom, realidade do nosso país. A gente tem aproximadamente 540 startups relevantes na área de saúde. Tá? O que eu vou falar para vocês do que aconteceu nos últimos 5 anos. Há 5 anos atrás, o que a gente via em termos de startups de saúde era muita vontade, muitas ideias que não paravam em pé, pouco conhecimento. Até que as portas dos hospitais, das empresas começaram a se abrir, as ideias começaram a amadurecer e efetivamente, hoje, eu posso dizer que esse número de startups na área de saúde não cresceu tanto. Né? Mas o investimento em Venture Capital é muito mais significativo e a qualidade dessas startups no Brasil subiu bastante. Além do mais, a gente tem hoje pelo menos a mesma quantidade de startups estrangeiras querendo olhar ou olhando para o mercado brasileiro.
sendo fomentadas pelas áreas de investimento e negócios dos países. Então, quando a gente pega o ranking dos países mais inovadores do mundo, onde a Suíça é o primeiro, a Finlândia, se eu não me engano, é o 7º, Israel é o 10º, aí você tem a Alemanha, Estados Unidos, o que você vê, efetivamente, são startups que, apesar de terem um mercado local abundante, querem e reconhecem a importância da diversidade, do tamanho e da complexidade do mercado brasileiro para expandir. E aí vem a grande vantagem de estarmos no Brasil. Nós temos o SUS. Quer queira, quer não, com defeitos, com qualidades, é o maior sistema universal de saúde do mundo. É o maior sistema de saúde universal do mundo. E para que vocês fiquem mais surpresos, porque pouca gente talvez saiba disso, 54% da atenção primária e 70% da média e alta complexidade do nosso sistema público de saúde é atendido por hospitais privados, que são os hospitais filantrópicos, são as Santas Casas de Misericórdia. Por quê? Porque essas Santas Casas atendem, esses hospitais filantrópicos atendem no grande interior do país, em 900 municípios, por exemplo, são o único instrumento de saúde. Então, a gente tem no Brasil o maior sistema único de saúde do mundo, e essa rede das Santas Casas, que atendem o SUS, são privadas e que basicamente dão acesso à segunda maior rede hospitalar do mundo, com aproximadamente 2.000 hospitais. Quando a gente descobre isso, a gente vê o tamanho da oportunidade que a gente tem de acelerar o processo de transformação por um acesso a mercado privado, atendendo ao grande contingente, atendendo a grande massa. É a mesma coisa que vender para um hospital privado? Somente privado? Talvez não seja. Os interesses podem ser diferentes. Mas você atingir uma grande massa populacional de uma maneira efetiva, em geral, realiza o propósito dos empreendedores que estão na área de saúde. Então, quais são as categorias dessas startups? A gente está falando, principalmente no Brasil, a gente fala muito de startups ligadas à gestão, à logística, onde a gente tem desenvolvimento de software. Puxa, por quê? Porque a gente tem um mercado de software forte no Brasil, isso é um fato. Porém, a gente tem uma fragilidade gigantesca na área de ciência. Quantas startups eu tenho ligadas à parte de genética? Putz, eu conto nos dedos. Quantas startups eu tenho ligadas à ciência profunda? Todas elas, 100% delas, estão olhando o mercado fora do país. Porque a dificuldade de desenvolver aqui no Brasil é bastante difícil para a parte científica. Porém, a gente tem hoje uma realidade onde 87% de tudo que se consome na área de saúde é globalizado. Então, 87% dos insumos são globalizados. Isso dá oportunidade também para a gente trazer inovação, trazer ciência do exterior e também ajudar a transformar. Biotecnologia, agora começa a surgir um movimento de biotechs no Brasil. Modesto, singelo. Por quê? Não tem um mercado de investimento para suportar. Não tem uma cadeia de valor para suportar. Então, sempre que a gente fala de empreender, de inovar na área de saúde, a gente tem que olhar muito bem o plano. Se aquela realidade que se fala que criar uma startup, você sempre vai tomar o dobro do tempo, vai gastar o dobro do dinheiro, vai ter a metade do sucesso do que você imagina, se isso é uma realidade, na área de saúde isso se evidencia de uma maneira ainda mais forte. Por quê? A gente tem hoje, muitos falam, não, mas puxa, eu tenho a Anvisa. Puxa, Anvisa... Gente, a Anvisa é hoje uma das 2 melhores agências regulatórias do mundo, assim reconhecida. É uma agência irmã das principais agências globais, da agência americana, europeia, chinesa, enfim, japonesa. A gente fala de homologação, por exemplo, de devices, de software, nível 1 e 2, levando 30 a 90 dias.
tá? Aceitando documentação em inglês para startups que vêm de fora, né? Boa parte da documentação. Enfim, a gente tem hoje uma realidade regulatória muito bem estruturada e que garante a segurança da gente contra os aventureiros. Então, quem quer empreender na área de saúde tem que contar com isso no seu custo, no seu esforço, no seu tempo, porém, contar com isso de forma positiva, que o é. Então, temos essa condição no Brasil. E a vantagem de, uma vez que temos uma solução aqui no Brasil, exportar isso pode ser uma realidade. Tá? Bom, hoje a região sudeste concentra aproximadamente 60% de todo o movimento de startups. Né? Isso segue, na verdade, o movimento econômico do país. Então, claro, a startup ela está baseada em investimento. Né? Mesmo que eu fale, não tem um investidor. Puxa, a hora que você bota tempo, que você bota esforço para fazer alguma coisa, você está fazendo investimento. Muitos não contabilizam isso. Está errado, tem que contabilizar. Mas você tem uma realidade. E, infelizmente, você não conta com polos regionais, por exemplo, norte, muitas vezes no nordeste, com polos regionais que possam endereçar culturas locais. Eu gosto muito do exemplo, quer dizer, eu fico com raiva, mas eu acho interessante o exemplo. O açaí brasileiro foi patenteado no Japão. Foi patenteado no Japão, porque a gente não está explorando. Explorando economicamente não quer dizer que a gente vai acabar com isso, quer dizer que a gente vai tornar um processo sustentável, que a gente vai sair da ignorância de não entender o que significam as propriedades de uma fruta tipicamente brasileira e vai usar isso da melhor maneira para o bem-estar da população. Bom, eu queria trazer então 3 exemplos de soluções que colocam o paciente no centro. Né? Então, e eu quis trazer 3 exemplos bastante distintos para vocês. Um deles, uma solução de gestão. Então, a Terve, que é uma companhia de serviços, que gerencia a sinistralidade. Então, ela captura dados, ela tem as informações, ela tem muito bem mapeados os indicadores, né, que dizem para onde tem que ir, para onde veio os custos, versus a eficiência do tratamento, versus a eficiência do retorno do profissional ao trabalho, por exemplo, né, e usa isso para fazer o quê? Para alocar profissionais para fazer atendimento de home care, para fazer atendimento de equipes em hospitais, enfim. Então, é um tipo de solução que está surgindo que basicamente olha 100% para a eficiência de um processo de sinistralidade. A Nonagon é uma startup israelense, né, que tem um dispositivo de triagem. Eu brinco que é um tudo em um. Você pluga o celular nele, se você quiser, e você vai auscultar o coração, o pulmão, o abdômen, vai fazer um exame de garganta, de nariz, de ouvido, vai fazer a medição de oxigenação, de sinais vitais. Tudo isso em pouco tempo, mas com uma vantagem. Toda vez que você usa esse aparelho, esses dados estão sendo guardados, estão na nuvem, podem ser acessados, caso você autorize, por um outro profissional que pode dar uma opinião num caso diferente. Quando a gente recebeu, fazia uma semana que a gente tinha recebido essa solução, tinha homologado a solução, e um executivo da nossa companhia entrou na minha sala passando mal. Puxa, eu fiquei preocupado com aquilo, eu falei, peraí que eu tenho equipamento, vamos ver se esse negócio aqui funciona, bota o dedinho aqui. E ele botou o eletrocardiograma primeira vez sem sinal, segunda vez sem sinal. Eu falei, a terceira, peraí, daqui que eu vou fazer eu. Pô, o meu está... Pode levar para o hospital. Graças a Deus nós salvamos esse executivo que estava tendo um infarto, simplesmente por ter um dispositivo que muito rapidamente conseguiu dar para a gente esse tipo de sinal. Então, isso já é realidade, isso está aí. É uma solução que vai chegar a preços assim, que permitem quase que seja vendido na farmácia um tipo de dispositivo desse. E eu dou o exemplo, né, da Revo, que é uma prótese, é um pé, na verdade é um pé, e esse pé
Você fala, puxa, mas cadê a tecnologia? Não tem nenhum visor, não é touch, não tem nada disso. Puxa, como é que esse pé funciona? Né? Primeiro, foi desenvolvido um material que substitui fibra de carbono. Esse pé ele usa material reciclado, alumínio reciclado de bloco de motor, sobra de bloco de motor da Toyota. É uma startup brasileira que foi lançada agora nas Paralimpíadas do Japão. E o que ela faz? Ela faz um pé, né, altamente tecnológico, que permite que a pessoa, né, o amputado, possa usar esse pé para nadar, para jogar futebol, para ir no mar, que outras próteses não permitem, no mesmo preço do que o SUS fornece um pé de madeira, que, pasmem, é importado. Então, esse tipo de tecnologia embarcada no bem-estar das pessoas, né, na reabilitação das pessoas, é que está fazendo a diferença. Bom, principais aceleradoras no Brasil, a gente tem aumentado o movimento das aceleradoras, é muito bonito, é muito gostoso ver esse tipo de aceleradora rodando com tantos casos. Por quê? Porque isso mostra o amadurecimento do mercado de startups no Brasil. Isso faz com que a missão da nossa empresa, que é fazer o go-to-market, né, fazer a última milha, ajudar as startups a levar ao mercado as suas soluções, ela seja menos difícil. Né? As coisas chegam muito mais maduras, chegam para a gente de uma maneira muito interessante. Mas mesmo assim, se a gente comparar essas aceleradoras, estou falando de 17, 8, 7, 5 casos, né, na área de saúde, perto dos movimentos que a gente vê no Vale do Silício, dos movimentos que a gente vê na Europa, eu vou dar um exemplo, o VIB, na Bélgica, né, que é uma aceleradora de biotecnologia. O VIB tem mais de 300 projetos acelerados, já são 342 projetos, de um total de 800 projetos que são olhados, né, e peneirados anualmente. Né? Então, a gente ainda está começando o movimento no Brasil, mas a gente ainda tem muito que evoluir. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Quero agradecer de novo a São Paulo Tech Week pelo convite, pelo carinho de convidar a gente para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Muito obrigado.